Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar, sim, Senhor. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Senhor, toma o teu lugar em mim. Reina sobre nós, reina sobre cada um de nós. Que abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és. Toma o teu e reina. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Venho hoje me render, tua vontade obedecer. Eis a minha entrega. Boa noite, meu querido, minha querida. Seja muito bem-vindo a esse espaço onde nós queremos juntos louvar a Jesus, a dizer o quanto que nós o adoramos e ouvir dele algo que ele tem para nossas vidas nessa noite. Toma o teu lugar. Olha que
coisa maravilhosa é esta frase, acabamos de ouvir este hino, onde nós convidamos que Deus venha tomar o seu devido lugar nas nossas vidas, nos nossos corações, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. E quando Deus toma o seu devido lugar, sabe o que acontece? Ele vai comunicando para nós o seu grande amor e através de nós esse amor vai alcançando outras pessoas. Quando nós amamos as outras pessoas, não é apenas o amor humano, mas é o amor misturado com o amor sobrenatural de Deus, que deve estar atingindo as outras pessoas, para que elas se sintam não apenas acolhidas, mas abençoadas. E Paulo fala um pouquinho sobre essa realidade em Romanos capítulo 13, dos versos 8 a 14. E você acompanha comigo enquanto eu leio esse trecho da palavra de Deus. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazei isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Palavras que atingem o âmago das nossas vidas, com instruções que vão falando sobre aquilo que Deus deseja e aquilo que nós devemos descartar. Curve a sua cabeça comigo e oremos. Pai, nesta noite, nós desejamos a Jesus Cristo e os desejos carnais da nossa carne nós desejamos rejeitar. Ó Pai, venha então colocar o Teu Espírito em nós para efetuar justamente isto. Nessa noite, Pai, nós nos rendemos aos Teus pés. Venha, Senhor, nos cobrir com a Tua graça, com Teu amor e comunique, Senhor, aquilo que já tens preparado para nós nesta noite e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está
Santo é santo, santo é santo, santo é santo Senhor. Santo é santo, santo é santo, santo é santo Senhor. Santo é santo, santo é santo, santo é santo Senhor. Ouve, ó Deus, nossa
Santo, 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 quero te ver. O nosso momento missionário, nós queremos focar um exemplo da generosidade dos irmãos através das suas ofertas, o que aconteceu. E eu não vou explicar mais, nós vamos ver o vídeo e já já a gente volta para dar sequência. Vamos ver então esse vídeo de gratidão. Graça e paz, amada igreja, nós estamos aqui para agradecer esse presente que vocês nos enviaram. Tem sido de fundamental importância para o nosso ministério e também para resolver coisas pessoais que precisamos resolver pelo notebook. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando sua vida. Nós somos gratos a Deus por ter vocês em nossas vidas. Com certeza. Olha, foi uma surpresa muito, muito boa. Eu não fazia ideia de que vocês mandariam isso aqui pra gente, essa bênção. Eu tenho certeza que mais bênção do que esse computador é as orações e a vida de vocês na nossa vida. Então, muito obrigado mais uma vez. Olha, muito obrigado. Não tem nem como agradecer mais do que isso. Que Deus continue abençoando sua vida. E Tchau! Tchau! Vocês vão lembrar, meus queridos, que já faz algum tempo atrás que nós abordamos o assunto, que nós queríamos estar ali levantando recursos para poder comprar um laptop para o nosso missionário Alexandre e a Kelly, esse casal que estão no sertão baiano, pois o que eles tinham acabou caindo e quebrando e nós queríamos muito abençoá-los. E a partir da generosidade dos irmãos, as ofertas entraram e pudemos comprar esse laptop que acabamos de visualizar rapidamente nesse vídeo de gratidão. Você pode perceber o sorriso largo nos rostos. Não é apenas pelo ganho material, não é nada disso. É por perceberem que o amor de Cristo opera através dos irmãos, através dessa igreja, para atingi-los. E é por isso que nós exaltamos juntos com eles por este marco. E nós somos agradecidos a cada um e a Deus. Nós também falamos na ocasião de levantarmos sempre uma oferta mensal para enviar para o casal para a compra das cestas básicas. E todos esses meses, maio, junho, agora julho, nós temos encaminhado essa oferta sempre de R$1.000 por mês para poder comprarem ali 10 cestas básicas e eles têm feito isso com fidelidade e certamente isso tem sido usado por Deus também para abençoar muitos nas comunidades onde eles atuam. Meus queridos, a generosidade de Deus para conosco produz em nós também o mesmo espírito de generosidade para com de volta a Ele, ao seu reino, ao trabalho da igreja, enfim, em todos os setores. E como é bom nós podermos agradecer a Deus, não apenas aquilo que Ele tem dado a nós, mas por intermédio de nós, aquilo que Ele consegue estender para as outras pessoas também. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, fala sobre esse espírito de generosidade. Ele diz, em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, e que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Nós temos tido o privilégio de ofertar para a igreja, para a manutenção de todo o trabalho da nossa igreja local, para também 2 fundos que queremos redestacar agora nessa noite. Lembrando que nós temos o nosso fundo missionário, 0,30 para qualquer contribuição para esse fundo. É desse fundo que nós temos retirado ali ofertas para os nossos missionários, como essas ofertas direcionadas para o Alexandre e para a Kelly e para outros também nas suas necessidades. E nós temos também um segundo fundo, a nossa Ação Barnabé, 0,15 o final para qualquer contribuição, que é usado para abençoar irmãos e irmãs da nossa igreja, no nosso contexto, que precisam de um auxílio enquanto estão ali vivenciando vários momentos de desafio financeiro, material em suas vidas, e nós temos lançado mão para abençoar várias famílias da nossa igreja ao longo desses meses e nesse último ano e pouco. Então nós queremos
novamente, contar com a generosidade de cada um, para você estar contribuindo para o Fundo Geral da Igreja, para o Fundo Missionário, para São Barnabé, e que Deus use essas ofertas, esses dízimos, essas contribuições, para a honra e glória do nome dEle, e para que você possa se enriquecer com o espírito generoso. Oremos, meus queridos. Ó Pai, eu quero agradecer, Senhor, a generosidade desta igreja, de cada irmão e irmã que oferta, de cada um, Senhor, que quem tem contribuído, não apenas nessa noite, mas no decorrer dessas semanas e meses, e a partir disso, Senhor, o teu reino é engrandecido, o seu nome é proclamado, e o teu amor é propagado para as pessoas que não apenas recebem os recursos, mas também, por extensão, a muitos que ainda estão ouvindo falar de Jesus Cristo. Continue, Senhor, então, a colocar esse espírito de generosidade nos nossos corações. E nós somos gratos, Senhor, porque tens feito desta forma. Continue, Pai, a usar esta igreja para abençoar a muitos. E nós nos rendemos aos teus pés em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós temos apresentado ao Senhor ao longo deste mês vários motivos de oração, especificamente pedindo para avivamento, fortalecimento, sabedoria no âmbito espiritual. Vamos continuar a pedir isso e vamos também focar, lembrando de toda a instabilidade que ocorre em Cuba, também na África do Sul, dentro daqueles contextos onde agora há muitas dificuldades para a população em geral, e em específico nós lembramos dos pastores e missionários enviados daqui do Brasil para dentro de cada contexto. Eles também estão ali vivenciando várias batalhas, e nós queremos lembrar também da igreja presente em cada um desses contextos. Curva a sua cabeça comigo e vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus. Ó Pai, nós olhamos para o cenário global. E nós entendemos, Pai, que nós estamos vivendo dias de muita instabilidade, muita dificuldade. Os rumos da história estão desdobrando de maneiras que muitas vezes nos perturbam, muitas vezes podem nos preocupar. Mas às vezes, Senhor, por estar dentro de contextos mais longe, nós talvez não percebemos a gravidade da situação, ou por alguns momentos esquecemos do sofrimento de outras pessoas. Nós queremos lembrar dessa noite, Pai, da tua igreja presente em Cuba, presente na África do Sul, nesses dois contextos onde, por conta de toda uma instabilidade política e social, tem tido ali muita dificuldade
sociedade, muita violência, muitos protestos. Nós temos percebido, Senhor, como a população ela está debaixo de um jugo pesado pelos seus próprios governos. E dentro desse contexto nós lembramos da tua igreja, os fiéis e cada um que está ali debaixo dessas situações estão também sofrendo às vezes duplamente, não apenas por conta da situação vigente, mas também por causa da sua fé dentro de contextos hostis. Nós lembramos, Senhor, dos pastores e missionários, em particular aqueles que saíram daqui do Brasil e foram para cada um desses contextos. Recebemos, Senhor, notícias destes que estão pedindo para que Deus esteja os guardando, os protegendo, e nós queremos somar nessa noite as nossas orações, junto com as demais que estão sendo elevadas nesse momento ao redor do nosso país, em prol dos nossos queridos irmãos que estão trabalhando nesses contextos. Ó Pai, nós também, da mesma forma, continuamos a rogar que o Teu Espírito, que a Tua mão esteja atuando dentro dos nossos contextos pessoais também. Venha, Senhor, a avivar a nossa igreja com a presença do Teu Espírito, nos mostrando passo a passo, Senhor, como que nós devemos desenvolver o nosso trabalho como seguidores de Jesus Cristo, reunidos juntos na mesma igreja local. Nos fortalece, Senhor, para os Teus propósitos, não para o nosso interesse, mas para o avanço do Teu reino, e usa-nos para isso, e nos coloca, Senhor, o espírito de sabedoria, para que nós tomemos decisões corretas a cada encruzilhada das nossas vidas. Que nós busquemos a visão e a cosmovisão bíblica para tomar decisões e não aquilo apenas que o mundo ao nosso redor nos oferece como respostas ou como um caminho a ser tomado. E nós pedimos por todos esses motivos. Grato, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Venha, Senhor, continuamente a cuidar de cada um de nós. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que é Deus como nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, na terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. Quem é Deus como nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante com seu cuidado e o seu poder.
Hoje, quando eu acordei, eu chorei. Não conseguia usar palavras. Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. e eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia sua voz dizendo que chorar também é orar. Que chorar também é orar. Ajoelhado ali eu fiquei, não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas Aos teus pés, Senhor. aos teus pés, Aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia sua voz dizendo que chorar também é orar. que chorar também é orar. Também é orar. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo. Eu dependo só de ti. Orando, Senhor, Vem me ajudar. chorando, Senhor. Vou confiar. Oh, oh, oh. Chorar também é orar. Chorar também é orar. Eu louvo a ti, Senhor. Que chorar também é orar. Não julgueis para que não sejais julgados. Esta é uma expressão, um dito popular, muito conhecido, muito utilizado. Mas, na verdade, esta afirmação é uma afirmação feita por Jesus em Mateus capítulo 7, em que Jesus fala sobre os relacionamentos do cristão. E nessa série, A Vida no Reino de Deus, eu vou falar hoje sobre os relacionamentos do cristão e especificamente abordar essa ordem de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. Nós somos seres relacionais e bons relacionamentos não acontecem por acaso.
bons relacionamentos são resultado de boas atitudes nos relacionamentos. Então Jesus hoje, ao falar sobre o não julgueis para que não sejais julgados, está nos indicando o caminho para a construção de bons relacionamentos com os irmãos em Cristo e com as pessoas em geral. Há práticas erradas a serem evitadas e há boas práticas a serem desenvolvidas quando o assunto é relacionamentos. E é nesse contexto que Jesus nos fala sobre a prática de não julgar. Julgar as pessoas é uma tentação que nós enfrentamos. Poucas pessoas não têm dificuldade, não lutam com a tendência, com a mania de julgar, de ser crítico em relação às outras pessoas. Vamos olhar para Mateus 7 hoje, os primeiros versos, os versículos 1 a 5, e observar o que Jesus nos ensina sobre os bons relacionamentos ou os relacionamentos do cristão. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte, palavras de Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não julgueis, é o tema que eu quero abordar hoje nesta série A Vida no Reino de Deus. O verbo julgar aparece muitas vezes no Novo Testamento e aparece com vários significados, e o contexto é que define qual é o significado desse verbo, a melhor tradução para aquele texto. Por exemplo, julgar na Bíblia é usado no sentido de dar opinião ou de ter opinião, de preferir algo, preferências ou opinião, ou proferir também uma sentença sobre o que é certo e errado. É usada no sentido de discernir, selecionar, e é usada no sentido de agir como árbitro, julgar atos e palavras de outros. É nesse sentido que Jesus usa a expressão julgar ou não julgueis em Mateus capítulo 7, agir como árbitro, julgar atos e palavras dos outros. Jesus não está condenando ter opiniões pessoais. Jesus não está dizendo que não devemos ter discernimento espiritual para poder discernir entre o certo e errado do ponto de vista doutrinário ou moral. Jesus várias vezes nos disse sobre a importância de julgarmos. Nesse próprio texto, no capítulo 7, mais adiante, o verso 15, ele fala sobre os falsos profetas que nós devemos aprender a identificar. Paulo disse aos Tessalonicenses, examinai tudo e retende o que é bom. Nós temos sido instruídos pela Bíblia a avaliar tudo de acordo com o parâmetro da palavra de Deus. A Bíblia elogia os crentes de Bereia, dizendo que eles eram mais nobres, que eles eram de mentes mais abertas, porque eles examinavam diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles ouviram a mensagem apostólica, mas eles testavam à luz das Escrituras que eles tinham ali à disposição. Inúmeras vezes nós somos alertados sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinos. O apóstolo João fala que não devemos crer em qualquer espírito, mas devemos avaliar se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos ensinos no Sermão do Monte são também um incentivo à prática da crítica e do discernimento. Como disse, a partir do verso 15 até o verso 23, Jesus vai descrever os falsos profetas e vai nos desafiar a estarmos atentos e rejeitar sua vida e seus ensinos. Não julgueis.
O que é que isso significa segundo as palavras de Jesus? Já que ele não condena o ter opinião, o ter preferência, já que ele não condena o ter discernimento, muito pelo contrário, ele incentiva a ter discernimento espiritual. O que é que Jesus está condenando aqui? Não julgueis significa não seja um julgador, não adote um espírito crítico, não tenha uma postura ou atitude condenatória. Não seja julgador, não adote um espírito crítico, nem uma atitude condenatória. Essa verbo é usado no mesmo sentido, a ideia de não ter atitude crítica, por Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 10, onde ele diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Queridos, superar o hábito de julgar, de criticar irmãos e pessoas em geral é um grande desafio para a maioria de nós. J.C. Ryle diz o seguinte: o que o nosso Senhor condena é um espírito crítico, que em tudo encontra alguma falta. A prontidão em condenar as pessoas por causa de pequenas coisas ou questões de pouca importância. O hábito de fazer julgamentos duros e precipitados, a disposição em exagerar as fraquezas do próximo e de sempre pensar o pior. Isso tudo nosso Senhor proíbe. Essas coisas, diz J.C. Ryle, eram comuns entre os fariseus e continuam sendo comuns desde aquela época até hoje. Todos precisamos vigiar para não cairmos em tal erro. Que erro? Erro de condenar as pessoas, erro de fazer julgamentos duros e precipitados, o erro de exagerar os erros e as fraquezas do nosso irmão e das pessoas em geral. Tendo compreendido o significado em que Jesus usa a palavra, a expressão não julgar, a minha questão proposta hoje é a seguinte: como súditos do reino, como cidadãos do reino de Deus, como é que nós devemos agir e como nós não devemos agir? Eu quero compartilhar, segundo o ensino de Jesus, duas atitudes a serem rejeitadas e duas atitudes que são recomendadas e devem ser assimiladas. Duas atitudes condenadas a serem rejeitadas. Duas atitudes recomendadas que nós devemos assimilar. A primeira atitude a ser rejeitada é a seguinte: não se coloque na posição de juiz. Em outras palavras, não se coloque como árbitro, dando a sentença final, como se você fosse ou estivesse em lugar de Deus. Assumir essa competência, essa autoridade que é de Deus, é usurpar o lugar que é de Deus. Romanos capítulo 14, verso 4, Paulo pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor, isso é para Deus, que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Quem és tu? Pergunta Paulo, que julgas o servo alheio. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versos 4 e 5, Paulo diz: pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Não haja como juiz, não assuma a posição de juiz, não se coloque na posição de juiz. Nenhum ser humano está qualificado para ser juiz. Julgamento, juízo está na mão de Deus. Por isso Tiago também diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. E Jesus explica
ou faz um alerta, por que não devemos agir? Por que não devemos nos colocar na posição de juízes? Ele diz, porque existe aquilo que é o chamado efeito bumerangue. Versículo 2, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Isso é, se nós temos a tendência de sermos implacáveis ao criticar, não podemos reclamar se um dia pessoas forem implacáveis conosco também. Se você gosta da posição de juiz, de dar a palavra final, de criticar, de se apresentar como o dono da verdade, você não pode reclamar se também for colocado uma hora no banco dos réus e que se usarem a mesma medida, sem misericórdia, com você que você usa com os outros. Tudo que cobramos dos outros, podem cobrar de nós. Quem julga, quem tem essa atitude crítica, não pode reclamar se também outras pessoas tiverem essa atitude para com ele. Portanto, queridos, seremos julgados pelo critério que julgamos e seremos medidos pela medida que medimos. Por isso eu digo a você, o melhor caminho é optar pelo caminho da misericórdia e não o caminho da crítica e de sermos implacáveis com quem quer que seja. Mas também existe uma outra ordem para nós, que é a seguinte: não seja um super crítico. O verso 3 diz, porque vês o cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens uma trave no teu? Queridos, a posição de supercrítico. Não seja um supercrítico. Jesus condena a atitude do supercrítico, que é completamente diferente do discernimento. Querido, John Stott diz, o que é um crítico? O que é um supercrítico? O crítico é aquele que gosta de encontrar erros, alguém negativo e destrutivo em relação a outras pessoas e que gosta de buscar efetivamente falhas. Queridos, nós vivemos num mundo, cada vez mais, o que nós vemos são pessoas buscando falhas nos outros. É um hábito falar mal do outro, criticar o outro, ou aquilo que a gente chama de detração, falar mal do outro, injuriar. Uma coisa é alguém com capacidade de discernimento, com senso crítico. Outra coisa é ser um supercrítico. O que é um supercrítico? Um descobridor de erros, que gosta de viver à procura da falha nos outros, sempre imaginar o pior ou as piores intenções nos outros, ter um espírito de censura, ser implacável com os erros dos outros. O comportamento do supercrítico que Jesus condena, daquele que julga, é que encontra defeito em tudo e em todos. Eu costumo dizer, o supercrítico é aquele que, se não encontra defeito, arruma, inventa um defeito. Quando descobre uma imperfeição ou uma suposta imperfeição, não consegue controlar e aponta a falha e aponta para quem cometeu. E Jesus, para dizer o quanto é reprovável a atitude do supercrítico, ele faz uso de uma ilustração, usando uma hipérbole, um exagero. Ele fala do cisco no olho do irmão e na trave que está no seu olho. É uma historinha que tem toques de ironia, uma historinha cômica dizendo a incoerência que é alguém que tem uma trave, imagina que uma trave de madeira atrapalhando a sua visão, mas mesmo assim está preocupado com o cisco que está no olho do irmão. Tem uma trave atrapalhando a visão, mas está focado no pequeno cisco ou no cisco que está no olho do irmão. É uma atitude cômica, é uma atitude, segundo Jesus, hipócrita, é uma atitude parcial, é uma atitude condenável. O supercrítico subestima os seus defeitos, as suas imperfeições, os seus pecados, e ele subestima os erros, as imperfeições e os pecados do irmão. O crítico, o supercrítico, tem dificuldade de admitir os próprios erros. Esse era o comportamento dos fariseus. Eles sempre estavam
concentrados nos supostos erros e falhas e imperfeições dos outros e, por isso, viviam uma vida incoerente. Não seja um supercrítico. A atitude crítica que Jesus condena é ficar buscando defeito, é ter uma propensão para a crítica, para ficar de olho no que é alheio e muitas vezes estar de olho nos pequenos defeitos quando nós subestimamos os nossos grandes defeitos. O grande problema do supercrítico ou da atitude julgadora é que isso é uma forma de autoexaltação que não contribui para o nosso crescimento espiritual. Quando eu sou supercrítico, eu foco nos erros, nos pecados, eventuais pecados, nas imperfeições dos outros, nas falhas dos outros, e eu tiro os olhos dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas imperfeições. Não seja um supercrítico, porque o supercrítico ou o criticismo nos leva a ficarmos estacionados na vida espiritual. Por isso, Jesus, depois de condenar duas atitudes do juiz e do supercrítico, ele nos incentiva a termos duas atitudes que vão abençoar a nossa vida, vão aperfeiçoar os nossos relacionamentos e vão nos levar ao crescimento espiritual. Ele nos diz, em primeiro lugar, queridos, ele está dizendo que, em primeiro lugar, eu devo ser alguém que faço autocrítica. Em outras palavras, alguém que reconhece que tem muitas traves no seu próprio olho, pedaços de madeira no seu próprio olho, que não tem tempo de ficar concentrado no cisco do olho do irmão. É alguém que humildemente reconhece que tem muita coisa para mudar, e então não vai se concentrar em condenar o irmão que tem os seus defeitos também. É o chamado para a autocrítica. Verso 5. Tira primeiro a trave do olho, então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho de teu irmão. O que fazemos, queridos, quando somos juízes, ou atuamos como juízes, ou como supercríticos, é que nós começamos a criticar e desviamos a atenção, o foco dos nossos próprios problemas, dos nossos defeitos e das nossas imperfeições. Em nenhum lugar na Bíblia somos incentivados a fazer a avaliação e julgamento dos erros, dos pecados e imperfeições dos nossos irmãos. Mas várias vezes somos desafiados a fazer o autoexame, a avaliação da nossa vida. Quantas vezes Paulo fala isso? Na ceia do Senhor ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Mas aos Coríntios ele também diz, examine-se. E tantas outras situações, julgue a si mesmo, queridos. Por quê? Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, diz Romanos capítulo 14, verso 12. Qual é a atitude recomendada? Fazer autocrítica, que vai nos levar a tirar as traves da nossa vida, a abandonar pecados, a abandonar pontos cegos, a abandonar imperfeições, a crescer e amadurecer na vida cristã. Dr. Donald Carson diz que o pior censurador de erro dos outros, seja no campo doutrinário, seja em outra área da vida, é jamais admitir seus próprios defeitos. Então, o pior erro do censurador é que ele não admite seus próprios defeitos. É um dos efeitos colaterais do supercrítico. Por isso, o incentivo é, seja autocrítico, porque assim você melhora como pessoa, melhora como cristão, mas quem gasta tempo em procurar o defeito do outro, em condenar atitudes, posturas do outro, descuida dos seus próprios. Enquanto nós pudermos achar defeitos na vida do irmão, nós vamos descuidar dos nossos próprios defeitos. Portanto, não haja como supercrítico e seja um autocrítico. E por fim, Jesus diz, haja como irmão. Ele diz, tira primeiro a trave do olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Cuide em primeiro lugar dos seus pecados, defeitos, imperfeições, melhore como pessoa e aí, se você tiver a oportunidade, você pode ajudar outra pessoa a vencer as suas áreas de dificuldade, as suas áreas
imperfeitas, os seus equívocos, os seus erros e os seus pecados. Haja como irmão. Haja como irmão. Tire primeiro as traves do teu olho, olhe melhor, olhe com mais clareza e se disponha, usado por Deus e pelo Espírito, a ajudar qualquer irmão ou qualquer pessoa que queira a sua ajuda. Gálatas capítulo 5 é exatamente a postura que Paulo nos recomenda a ter. Ele diz, Gálatas capítulo 6, a partir do verso 1, ele diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, eu imagino aqui, um espiritual aqui, alguém que já removeu as traves do seu olho, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuida de ti mesmo, para que não sejais tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Queridos, Paulo diz, você enxergando claramente, sendo alguém espiritual, maduro espiritualmente, vai ajudar alguém a vencer os seus próprios pecados. Mas você faz a abordagem desse irmão ou dessa pessoa com o espírito humilde. Ele diz aqui, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Em outras palavras, tendo tratado dos nossos próprios pecados, defeitos e imperfeições, nós chegamos melhor para poder estarmos disponíveis para, se convidarmos formos, se tivermos oportunidade, a ajudarmos que o nosso irmão remova o cisco que está no seu olho. Algumas aplicações desse mandamento de Jesus, não julgueis para que não sejais julgados. Primeira, uma pergunta de aplicação. Sou uma pessoa crítica? Eu sou uma pessoa crítica? Para ser mais específico, eu sou negativo e duro em minhas opiniões sobre os outros? Eu sou rápido em achar defeitos? Eu me concentro nos defeitos dos outros? Então, essas são algumas reflexões. Então, a pergunta é, sou uma pessoa crítica? E 3 perguntas bem específicas. Eu sou negativo e duro em minhas opiniões sobre os outros? Sou rápido em achar defeitos? Me concentro muito nos defeitos dos outros? E uma segunda pergunta geral. Você está disposto a se arrepender e abandonar o hábito da atitude crítica, o hábito do julgamento? Eu gosto de pensar que a única maneira de nós vencermos um mau hábito, porque o hábito, o nome já diz, é algo que está arraigado. A única maneira de vencer um mau hábito é substituindo esse mau hábito por um bom hábito. E a Bíblia nos diz que, ao invés de julgar, o hábito correto a desenvolver é o hábito do acolhimento. Romanos 14, 13, Paulo diz, portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tendo como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. E Romanos 15, 7 ele diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Outra tradução diz assim, aceitemos uns aos outros. Em lugar do julgamento, Deus nos manda praticar o acolhimento, a aceitação do irmão, da irmã, de qualquer pessoa, com todas as suas falhas, imperfeições, erros. É a aceitação, porque todos nós temos falhas, pecados e imperfeições. James MacDonald fala o seguinte, não devemos nos considerar tão elevados espiritualmente a ponto de estar acima da culpa de uma atitude crítica. Não se ache tão espiritual e não enxergue a sua tendência à crítica. Ninguém deve se considerar tão elevado espiritualmente a ponto de achar que está acima da culpa de uma atitude crítica. E ainda,
ele diz: é essencial que os seguidores de Cristo sejam o povo mais acolhedor, sem preconceitos, sem mania de achar defeitos e não crítico sobre a face da terra. Guarde isso. É essencial que os seguidores de Cristo, aqueles que são súditos, que são cidadãos do reino, nos seus relacionamentos interpessoais, que esses seguidores de Cristo, eu e você, sejamos o povo mais acolhedor, sem preconceitos, sem mania de achar defeitos e não crítico sobre a face da terra. Não julgueis para que não sejais julgados. Relacionamentos do cristão. No relacionamento com as outras pessoas, nós somos hoje chamados por Jesus a não agir como juízes, dando sentença ou a palavra final, nem como hipócritas que se concentram no erro, nos defeitos, nos pecados dos outros, mas agir como irmãos que estão o tempo todo fazendo uma autoavaliação para procurar crescer, aperfeiçoar e melhorar. E como irmão que está sempre disposto a ajudar a todo aquele que precisa de uma ajuda para vencer também os seus erros, seus pecados, suas imperfeições. Que Deus nos abençoe para que nós vivamos relacionamentos sadios. Bons relacionamentos requerem que nós abandonemos atitudes equivocadas e assumamos atitudes que edificam. Que nós abandonemos, como vimos hoje, a postura de juiz, que nós abandonemos a tendência de sermos supercríticos e que nós possamos adotar a postura da constante autoavaliação e de agirmos como irmão, com amor, com brandura, com humildade, com o nosso outro irmão e com as pessoas em geral. Que Deus nos abençoe e que nós desenvolvamos relacionamentos saudáveis, vencendo a mania, o hábito, a tendência de sermos julgadores. Que Deus nos abençoe e capacite para isso. Amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim
Você é o nosso convidado para voltar na quinta-feira. É o nosso culto no meio da semana, a partir das 19h30, sempre nessa plataforma virtual no YouTube. Você poderá participar do nosso culto de oração. E ali também nós temos tido o privilégio de ouvir uma série de mensagens a partir da carta de Paulo aos Filipenses, ministrado pelo nosso próprio pastor Manuel. Você poderá voltar nessa quinta-feira e participar junto conosco. E após aquele momento, sempre há um momento de oração numa sala Zoom, onde toda e qualquer pessoa é convidada a participar, inclusive você. Não deixe de estar conosco. Quinta-feira, às 19h30, para aquele momento e logo em seguida a sala Zoom. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua família, a sua vida, com a sua graça, com a sua fidelidade, com seu amor, não apenas nessa noite, mas no decorrer dessa nova semana. Só